As áreas de proteção ambiental originaram-se por meio de práticas das primeiras sociedades humanas, que reconheceram valores especiais nesses espaços. A legislação vigente caracteriza a unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Unidade de conservação é um conceito brasileiro. No âmbito internacional, o que se usa é a área protegida, Nós temos, Protected Area, nós temos as nossas áreas protegidas que são regidas por diferentes leis. E nós temos essa lei específica, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei que a gente chama carinhosamente de Lei do SNUC, que rege especificamente as unidades de conservação. Exemplo de unidades de conservação, os parques nacionais têm como premissa a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e contato com a natureza e turismo ecológico. Como uso público, a gente também tem outras atividades sendo realizadas. Então a gente tem turismo, recreação, atividades de pesquisa e uma forma de uso público que é proposta para todas as categorias de unidade de conservação no Brasil, que é a educação ambiental. Os parques nacionais são caracterizados por serem uma unidade de proteção integral, que tem como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Como exemplo, podemos citar o Parque Nacional da Tijuca, que durante o ano atrai milhares de pessoas, inclusive turistas. O brasileiro, de uma maneira geral, ele também tem que aprender a visitar um parque, que há a exigência de uma série de comportamentos e algumas atitudes são inaceitáveis para evitar alguns impactos e minimizar outros impactos também. As trilhas em unidades de conservação também podem possuir um caráter educacional, constituindo-no um importante instrumento pedagógico que possibilita o conhecimento interdisciplinar dos locais visitados, além de proporcionar um maior contato com a natureza. Além de ter várias trilhas, tem vários níveis de dificuldades também. Tem uma trilha aqui, por exemplo, que é para deficiente físico, sabe? Dá para passar cadeira de rodas e deficiente visual também. Atualmente, o parque conta com trilhas que têm o objetivo de aproximar o visitante ao ambiente natural, possibilitando seu entretenimento e educação. Acho sensacional que a cidade tenha um espaço como esse e é importante que a gente frequente para poder se assenhorar, para poder virar dono de fato disso aqui. Eu acho que aqui é um lugar para repor assim, as baterias. Você chega aqui, você está no coração da cidade com esse privilégio de ter todo esse verde, toda essa vegetação, eu acho sensacional. Porque é um lugar maravilhoso e muito lindo, é impressionante para mim de ver tanta diversidade na natureza e então sim, é impressionante. O parque possui uma grande diversidade de espécies animais com funções importantes para o equilíbrio da floresta. A gente não tem animais grandes aqui não, sabe? Os maiores animais que tem aqui no parque é o bicho preguiça e também um cachorro do mato. Aí fora isso tem macaco, muito macaco, tem sagui também, que é uma espécie de macaco também de primata. Cobras, serpentes e cobras tem várias também, pássaros, uma infinidade de tipos também, coatis também, agora teve a reintrodução do macaco bugio. Os micro-organismos possuem um importante papel no ecossistema, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Os animais, como os insetos, realizam a polinização das plantas para a produção de frutos e atuam como elementos fundamentais na cadeia alimentar. Já os animais vertebrados são fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico e para a manutenção dos processos ecológicos, interagindo de forma complexa com o ambiente e os seres vivos. Sobre a fauna, a grande importância que ela tem é que muitas espécies garantem o equilíbrio do meio ambiente como um todo, ou seja,
eles influenciam direta e indiretamente a própria floresta, e como, por exemplo, dispersores de sementes, polinizadores e também como controladores de pragas. Além das espécies da fauna, existem em torno de 1.600 espécies vegetais, sendo que destas, mais de 400 encontram-se ameaçadas de extinção. A flora, ela é a base de toda e qualquer cadeia alimentar que exista em qualquer ecossistema. O Parque Nacional da Tijuca tem algumas espécies em extinção. A principal que eu posso citar como exemplo é a que deu até o nome ao nosso país, o pau-brasil. E além dele, tem outras espécies endêmicas, como algumas espécies de bromélias, de orquídeas. Além da vegetação nativa da floresta, também são encontradas espécies exóticas invasoras, que se espalham sem a assistência humana, causando ameaça a ambientes naturais ou semi-naturais. A diferença entre uma espécie exótica e uma espécie exótica invasora é no comportamento que essa espécie vai ter no ambiente. Por ela ser exótica, não quer dizer que ela vai ser prejudicial àquele ambiente. Ela está interagindo com os outros seres daquela área e tudo bem. A exótica invasora, ela tem um comportamento agressivo, entre aspas. Ela domina aquela área, ela atrapalha a germinação de espécies nativas. Como exemplo de espécies exóticas invasoras do Parque Nacional da Tijuca, podemos citar as jaqueiras, já que esta está entre as principais espécies invasoras do Parque Nacional da Tijuca. As jaqueiras impedem o estabelecimento e a permanência de outras espécies pelo seu grande porte, dificultando a passagem de luz, além de diminuir a riqueza de espécies nativas. A jaca frutifica o ano inteiro. E cada jaca que cai é mais de 600, 700 caroços. E daquilo ali, com certeza, 50, 100 árvores adultas vão ficar, sabe? E o problema é que a jaqueira, principalmente, que ela fica muito grande, a copa muito grande, dá muita sombra e não deixa o sol chegar nas plantas nativas. E ela sufoca, por isso que a gente fala que é invasor, né? Meio que, entre aspas, ela sufoca as outras plantas, retendo muita água do solo, dando muita sombra também, porque sem sol a planta até cresce, mas ela não desenvolve. Ela fica sempre pequena. O maior problema em relação à retirada das jaqueiras é que elas são a principal fonte de alimento para algumas espécies de animais. A gente não pode acabar com tudo. Seria muito fácil chegar com a motosserra e derrubar todas as jaqueiras do parque. Mas não pode, porque a jaqueira, principalmente, tem animais que se alimentam de jaca. A jaca, dependendo da espécie de animal, é a principal fonte de alimento deles. Outro exemplo de espécies exóticas invasoras são as dracenas. Estudos realizados na Floresta da Tijuca indicam que a espécie é altamente competitiva e agressiva, dificultando a germinação e o estabelecimento de propágulos de outras espécies da flora nativa e causa alterações locais, gerando uma competição interespecífica. A dracena também é o mesmo problema, da sombra. Ela cresce, tem uma suposição, uma hipótese, assim, pessoas suspeitam que ela solta também uma enzima no solo que deixa as outras plantas mais fracas, não deixa de desenvolver. Assim, é possível perceber que o Parque Nacional da Tijuca se trata de um local com uma grande biodiversidade e precisa ser preservado para o uso das presentes e futuras gerações. O Parque Nacional da Tijuca é uma joia do Rio de Janeiro, entre outras, né, o Jardim Botânico, o Corcovado, que está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Porque é um privilégio uma cidade como o Rio de Janeiro ter uma floresta dentro dessa metrópole. Não é para qualquer cidade, né? Então o Rio de Janeiro tem que cuidar dessa pérola que está incrustada no meio de concreto, no meio de ambientes inóspitos, amenizando o clima, tornando o ambiente mais aprazível, enfim, trazendo tantos benefícios. E eu acho que nós, como cidadãos dessa cidade, temos que fazer todo o possível para cuidar desse cantinho tão especial que é o Parque Nacional da Tijuca.